Peraí, pessoal, só ver se está gravando. Ah, sim, agora sim. Então, pessoal, a gente vai utilizar, então, essa lista de presença, por assim dizer, para a gente registrar a presença de vocês, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui quem que já registrou. Eu vou colocar aqui no chat aqui. Aí, por que que é legal isso? Se você não puder assistir a aula hoje, nesse momento, você vai... eu posso assistir no final do dia. Legal. Você entra aqui no Teams, vai na aula que você perdeu, assiste e registra a sua presença, né? Vai lá e registra a sua presença. Como é que você registra a sua presença? Você vai lá e clica em enviar voto, tá? Você vai lá e clica em enviar voto, tá bom? E aí, você vai aparecer para mim aqui pro professor Igor que você está presente, tá? Então a gente vai controlar essa presença. Ah, professor, eu não pude assistir a aula hoje, né? Tudo bem. Não tem problema, tá? Votou lá umas 5 vezes, depois eu retiro a duplicidade, tá? Não sei se é o caso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu já trouxe uma lista aqui de quem já realizou quem já efetuou a sua presença, tá bom? Ah, professor, o meu nome não está aqui, não tem problema. Vai lá, registra a sua presença e aí vai atualizando aqui para mim dinamicamente, tá bom? O que que acontece? O que que é legal dessa forma aqui? Tá, como é que você não... Tá, tudo bem. Yara, você foi lá na sala da aula? Não tem um formulário lá? Deixa... Veja lá. Aí, logo ali em cima, tem um... Logo ali em cima, é a primeira coisa da aula. É o primeiro item da aula. É o primeiro item da aula. Tá lá. Aula 01, lista de presença, né? É a primeira coisa que tem na aula. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Link. É o primeiro tópico que foi lançado na aula. A primeira conversa. Acho que é válido compartilhar a tela para mostrar para eles. Acho que eu vou fazer isso. Boa. Espera aí, eu vou tentar compartilhar aqui, pessoal. Só um minuto. Deixa eu tentar compartilhar. Conseguiu? Mas não tem problema. Eu vou compartilhar a tela aqui, que pode ser interessante. Espera aí, que tá chegando aqui as funções aqui para mim. Deixa eu ver aqui, tela inteira. Compartilhar. Tá, acho que deve estar compartilhando aí para vocês já, né? Ainda não. Ainda não. Mas está chegando? Não compartilhou a tela, Igor? Não, aqui no meu, pelo menos. Nossa, tem hora que esse Teams aqui é... Aqui no meu, pelo aqui menos, no meu até celular a também câmera não. travou. Agora que está compartilhando. Então, mas tá... Agora tá. Agora tá aparecendo? Então tá bom. Não, para mim não apareceu aqui, não. Não, tá compartilhando, mas também não apareceu nada para mim. Então tá bom. Então vamos parar o compartilhamento, que às vezes é na tentativa e erro. Microsoft, né? Microsoft, você tenta uma vez, se não der certo, você tenta duas. Vamos lá, vou tentar aqui de novo. Compartilhar. Agora foi. Agora a presta atenção. Foi. Não tô falando que é a Microsoft. Legal. Aí aqui, ó, nessa parte branca aqui, ó, essa parte branca aqui, lá em cima, primeira coisa. Estão enxergando aqui agora? Estão vendo? Sim. Certo, então. Vai ser a primeira coisa que vai estar
nos tópicos de aula. O que você, aluno, vai fazer? Você vem aqui, marca, né? Estou presente e envia voto. Entendeu? Aí perceba que aqui, ó, aqui muda, né? Eu posso até fazer de novo, não tem problema. Olha lá, ele não registra 2 vezes, entendeu? Tá? Mas você pode fazer quantas vezes quiser, ó. Entendeu? Tá? Tudo bem? Todo mundo conseguiu ver o processo? Sim, tudo ok, professor. Tá. E aí, por que é legal dessa forma, né? Nesse momento aí que a gente está remoto, que estamos, vou parar o compartilhamento, tá bom? Nesse momento aí que a gente está remoto, está muito complicado para qualquer, pelo menos para mim, né? Acredito que para muitos professores deve estar o mesmo problema. Está muito complicado a gente fazer chamada, porque se eu fizer chamada aqui agora, vai ter aluno que por algum motivo não está presente e tal. Mas vamos supor que você dá uma olhada lá no Swap e você está com falta no dia de hoje. Como é que você faz? Você vai ficar com falta? Não. Se você está com falta hoje, o que você vai fazer? Não precisa nem falar comigo e com o Igor. Primeiro, vem aqui no Teams, assiste a aula que você perdeu, registra a presença e depois manda uma mensagem para mim ou para o professor, ou normalmente mande para os dois, tá? Mande para os dois, dizendo, professor, eu estou com falta no Swap no dia 26, hoje é 26, eu estou com falta no Swap do dia 26, mas eu já registrei a presença na aula. Favor corrigir no Swap, certo? Aí eu ou o Igor, vendo esse e-mail, a gente vai verificar se você realmente registrou a presença e vai corrigir ela lá no Swap, tá bom? Camila, você não conseguiu registrar a presença? É isso? Mas você apareceu aqui na minha lista já, ó. Vou mostrar aqui para você, pera aí. Ó, vou postar aqui de novo quem já registrou. Ah, agora foi. Esquenta a cabeça, vai se acostumando, tá bom? Olha lá, ó. Então, eu já tenho 28 aqui registrados, tá? De um total de 31 alunos que estão presentes, alguns não registraram, mas pode fazer no decorrer do processo, tá? Sim. Fique sempre de olho lá naquele contador. Então, quando você registrar, ele vai sempre Vai estar virar. incrementando. Então, se você registrar lá e ele não incrementar, significa que pode ter acontecido algum erro. Letícia, você tentou apertar lá mais de uma vez? Que às vezes tem hora que o Teams ele dá uma vacilada, tá? Que nem aqui a hora que estava compartilhando aqui, tem hora que ele compartilha. Às vezes é a máquina da gente. Caso você tenha registrado e mesmo assim não apareceu, fique em paz. Fala comigo, fala com o Igor, a gente vai resolver o problema, tá? Ninguém vai ficar com falta por conta disso. Ah, você não está achando. Eu vou lá mostrar de novo. Espera aí. Vou compartilhar aqui a tela. Fica de olho aí, Letícia. Vou compartilhar aqui. Espera aí. Apareceu aí para vocês o compartilhamento? Sim? Tá. Sim. Então, ó, aqui nas mensagens, ó, aqui tá todas as mensagens. Aí acabou de aparecer aqui que a Bruna também não conseguiu. O que você vai fazer? Você vai pegar as mensagens, vai subir a primeira mensagem lá em cima. É essa daqui, ó. Você tem que rolar o slider, né? Tem que rolar aqui a barra de rolagem lá no topo. Aí lá no topo você vai selecionar essa bolinha aqui e vai clicar em enviar. Veja se parece aí agora, veja se consegue.
Conseguiram? Bruna e Letícia, vocês conseguiram localizar? Ó, alguém registrou, deixa eu ver quem foi. Mudou para 29. Deixa eu ver quem apareceu aqui. Ah, o Heitor. O Heitor que foi o último a registrar. Deixa eu ver. Então, mas a pergunta para vocês é o seguinte: não está aparecendo a publicação ou vocês não estão conseguindo registrar? Copiar link. Tem que ser mais específico na resposta. Não é aqui no chat da sala, é na parte de fora. Você tem que vir aqui, ó. Você tem que vir aqui em equipes. Você tem que vir aqui em equipes, localizar a sala, ó. Você tem que vir aqui em equipes, clicar aqui em introdução à informática, né? Clicou. Clica no canal. E aí aqui no canal você vai a primeira publicação. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui uma mensagem para vocês. Ó. Ver se consegue. Ó, se vocês tentarem clicar aqui, ó, nesse Forms aqui, eu acho que vocês conseguem realizar a presença de vocês também. Tem que mandar a mensagem dentro da reunião, é que não apareceu aqui. Não apareceu. Tá fora, é. Deixa eu tentar então aqui. Espera aí, vou tentar mandar aqui o link. Ó. Tenta clicar aí, ó, aqui, ó. Veja se aparece. Aparecer, aparece, pessoal. É só uma questão de localizar aí, se situar aí dentro do Teams, tá? É um processo normal, entendeu? Ó, Ana, o último que registrou aqui para mim é a Ana Júlia. Então, eu tenho aqui, ó, Ana Júlia, Heitor, Camila, que são os 3 últimos. Bruna, deixa eu ver aqui, Bruna, se for. Deixa eu dar um atualizar aqui. Tudo bem, pessoal? Mais alguém com problema? O Bruno, acho que você tem que clicar mais uma vez. O Teams não mandou, não. Eu acho que ele entrou como outra resposta lá. É, então, ele apareceu aqui como outra resposta. Estranho, né? É que às vezes o Teams falha, entendeu? Eu não sei por que o Teams dá. Mas não é o Teams, é, sei lá, Microsoft. Aí, Bruna, só se tenta dar mais uma clicada lá, mas fique tranquilo, tá? A gente E olha que nem tá a opção lá outra. Não, é dureza. Os caras são bons. Nem isso mesmo. Mas não tem problema, pessoal. Se por um acaso aparecer que você está com falta, você avisa a gente corrige, tá bom?
Bom, eu acho que todo mundo já se localizou, né? Independente disso, vamos andar aqui, que a gente precisa falar um pouco da disciplina. Qualquer coisa no final da aula, eu posto aqui uma lista no final, aqui no decorrer. Deixa eu ver. Deixa eu verificar aqui. Tarará. Eu acho que deu sim. Para você aí apareceu, né? Tem problema. Qualquer coisa no final da aula eu posto aqui uma. No finalzinho eu coloco a lista de quem registrou. Se ficar alguém de fora, eu acho que não está no Moodle, não. Eu vou colocar o meu aqui, tá? O meu aqui, se vocês precisarem entrar em contato comigo. Depois a gente coloca lá também. nove.manifsp.edu.br, tá? Eu vou colocar o meu aqui, depois eu coloco lá, não tem problema. Então, vamos lá. Flávio, só um Oi. instante, assim, como a turma de vocês é uma turma de primeiro ano, então eu vou trazer aqui rapidinho, antes da gente iniciar sobre a disciplina, uma reflexão que eu e o professor Edson, de edificações, da engenharia mecânica, fizemos assim para receber os novos alunos. Então, é uma apresentaçãozinha rápida aqui, falar um pouquinho, né, do ensino remoto, das modificações que nós temos, né? Acredito que vocês que vieram de outras escolas devem ter tido ensino remoto já no ano passado, né? Então, é uma extensão, mas só para a gente ficar bem assim, vocês saberem como é para o professor também, a gente sempre está vendo os dois lados. Então, eu e o professor Edson, a gente montou essa pequena reflexão para quem está iniciando agora no IF, certo? Então, vou apresentar aqui, rapidinho, só mesmo para vocês estarem um pouco conectados com a gente também. Vou compartilhar aqui rapidinho. Eu vou tirar meu microfone, minha câmera, para desonerar um pouco a rede. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Ok. Sim. Então, pessoal, só para a gente refletir um pouquinho sobre a nossa realidade, né, atual, que não é a realidade de sempre, é novo para todos. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o que nós estamos vivendo para a gente poder entender como é que vai ser um pouco do nosso ensino, pelo menos nesse começo agora. Então, só para a gente se localizar, né? Há bem pouco tempo, nossa realidade era assim, né? Todos em sala de aula, o professor ensinando, indo no quadro negro, trazendo um conjunto de slides, ensinando daquela metodologia que é provavelmente a que vocês começaram na sala de aula, né? Vocês começaram a estudar dessa forma. Hoje em dia, muitas crianças estão começando a estudar da forma como vocês estão estudando agora, ou seja, com ensino remoto, tendo aulas por videoconferência. Então, a realidade está mudando por causa do panorama atual. Então, essa era a forma como a gente tinha de estudar, né? O professor trazia os assuntos em sala de aula, todo mundo junto, e estava ali acompanhando as aulas. Bom, só que agora as coisas mudaram um pouco. Acredito que vocês participaram do acolhimento com o professor Ragnar, e ele falou muito dessa questão, né, das salas vazias, os corredores vazios, e como isso tem uma certa tristeza para a gente, né? Porque a gente gosta desse contato, a gente gosta de ter o aluno próximo da gente, e hoje em dia a gente não tem essa possibilidade dentro de sala de aula, né? Não tem a possibilidade, evidentemente, pela videoconferência, mas não na sala de aula.
E aí novos hábitos surgiram, né? Acredito que cada um de vocês, pelo menos, já deve ter usado mais 50 a 100 vezes máscara durante esse ano. Isso daí é inegável. Muitas pessoas já mudaram esse hábito, né? Já faz parte da nossa vestimenta a máscara. Quando vamos sair de casa, a gente sempre está utilizando elas. E isso acontece por conta de um probleminha, né? Probleminha no tamanho do problema, que é um vírus, né? Um vírus que é uma coisa microscópica, que é um probleminha e, na verdade, é um problemão para a gente na nossa sociedade como um todo, né? Então, ele atinge a gente em todos os níveis, atinge do mais pobre ao mais rico, atinge as pessoas que têm uma vida social ativa e quem não tem também. Então, tudo isso por causa desse vírus. Bom, o cinema, alguns filmes de cinema até previram alguma coisa nesse sentido, né? De pandemias, epidemias. Então, se vocês forem assistir alguns desses filmes, é bem interessante a forma como eles lidam com a pandemia. É evidente, é cinematográfico tudo, né? Então tem, é claro, toda uma dramaticidade maior do que o que a gente está vivendo, né? Mas tem algumas coisas que é bem semelhante também. E aqui tem o dos Jetsons, que provavelmente vocês não tenham assistido, né? Mas eu e o Flávio já assistimos esse desenho. E ele é um desenho que é um desenho... Vai entregar a idade mesmo? Não é para entregar, não. É só para... É um desenho que ele é antigo, mas ele é futurista. Ele é um desenho que as pessoas andam em naves. Então, ele já previa algumas situações, né, de coisas online. Por exemplo, videoconferências com o chefe, consultas médicas, aulas de ginástica. Lá nesse desenho não existe o celular, então eram as videochamadas, né? Até porque quando foi criado o desenho não existia realmente celular, né? Então, é bem antigo mesmo, mas era bem interessante como ele já previa essas situações, né? Que hoje são situações comuns, né? Há um ano aí que nós estamos vivendo em pandemia, essas situações se tornaram comuns. Mas se eu mostrar isso daqui para vocês, há um ano atrás, provavelmente muitos vão falar, não, isso está longe de acontecer, isso ainda é muito irreal. Então, nós professores, né, para não parar o ensino dos alunos, arrumamos uma solução, que seria a aula no computador. Só que essa solução, infelizmente, não agrada todo mundo, não agrega todo mundo também, né? Porque não é todos que têm um computador ou têm um celular que pode ajudar isso. Principalmente para o curso técnico, né? Um curso técnico exige de um equipamento, exige de algumas coisas que o aluno tem que ter para estar acompanhando da melhor forma possível. Não significa que o aluno que não tenha dispositivo, não tenha isso, não consiga acompanhar. Consegue também, só que aí ele precisa de uma dedicação maior para isso. Bom, a pergunta é fácil dar aula no computador? Muita gente tem a percepção de que seja, né? De que o professor vai para frente do computador, nem sai da casa dele e vai dar aula. Gente, não é bem assim que funciona, não é só isso que é uma aula online. Então, vamos pensar no seguinte cenário. Eu e o Flávio, somos professores da área de informática. Então, o nosso convívio é diário com a informática, é diário com os computadores. Nós tivemos dificuldades para conseguir se adaptar às aulas online. E ainda estamos nos adaptando, né? Não é um processo tão rápido assim. Então, nós estamos criando novas metodologias, estamos reutilizando algumas metodologias antigas para poder trazer para vocês sempre o melhor ensino possível. Então, muitos ajustes foram necessários. A gente precisou se atualizar, precisou conhecer ferramentas, e não só a gente, como os professores de todas as áreas. Então, imaginem, se nós, professores da informática,
estamos dizendo para vocês que tivemos dificuldade, imagina aquele professor que não tem muito contato com o computador e que teve que, às pressas, aprender para poder trazer o ensino para vocês, para não ter que parar o ensino. Imagine vocês um ano sem poder estudar, sem poder aprender nada. Então, isso seria um tempo valioso perdido. Então, nós precisamos se adaptar a essa situação. Por exemplo, eu tenho um notebook, o meu notebook é bem antigo, então eu tive que fazer um upgrade no meu notebook, eu tive que conhecer novas ferramentas para estar utilizando, então a gente teve que se adaptar mais ao uso do Moodle, a gente teve que se adaptar ao uso do Teams, enfim, então nós tivemos que nos atualizar para trazer para vocês o melhor ensino, o melhor conteúdo possível. Então, como é que se prepara uma aula agora? Então, a aula agora ela é bem diferente de uma aula presencial. Então, tem, por exemplo, a gente tem que fazer as organizações para receber o aluno, tem que fazer as organizações para disponibilizar os materiais para os alunos, tem que fazer edição de vídeo depois da aula, tem que consultar várias coisas para estar trazendo para o aluno o melhor conteúdo possível. Qual é a principal diferença de uma aula online, dessa forma, e uma aula presencial? Eu vou dar um exemplo aqui da matemática. Um professor de matemática, ele não precisa ter uma preparação prévia para uma aula. Ele chega na sala de aula, ele só precisa relembrar aquele assunto que ele vai dar no dia, ele chega na sala de aula, usa o quadro negro e passa aquela aula para vocês estarem acompanhando. Ou seja, ele não precisou preparar slides, ele não precisou preparar a sala de aula, ele não precisou editar o vídeo que ele fez, ele não precisou de nada disso. Ele simplesmente chegou lá e ministrou a aula. Então, para nós professores que damos aulas repetitivas, isso se torna um processo meio que automático. Mas quando a gente chega aqui numa videoaula, a gente tem uma porção de coisas que a gente está fazendo. E o que é mais importante aqui? A gente tenta trazer o máximo possível para o aluno estar compreendendo o que a gente está explicando. Na sala de aula é mais direto, a gente consegue ver as dúvidas dos alunos, aqui nem tanto. Então, fica já a dica para vocês de sempre que tiverem dúvidas, perguntar na sala de aula, não sair com dúvidas, né, das aulas. Eu não consegui acompanhar, eu estou com muitas dúvidas. Chega no final da aula, a gente sempre abre um espaço para isso, chega. Eu tenho vergonha de perguntar. Aqui no Teams ele tem um chat que você fala diretamente comigo e com o Flávio. Então pergunta diretamente para a gente que a gente vai estar tentando responder vocês o mais rápido possível. E hoje existe a tecnologia, né, para a gente poder estar ministrando essas aulas para vocês, certo? Então, se não tivesse a tecnologia, provavelmente a gente ia arranjar uma outra forma de ministrar a aula, mas hoje a tecnologia facilita bastante. Mas, como eu falei lá no começo, né, nem todos têm um acesso à tecnologia, ou pelo menos não têm um acesso de qualidade a essa tecnologia, né? Para estar assistindo uma live, para estar assistindo um vídeo, a gente sabe que tem uma demanda de internet, tem uma demanda de dispositivo também para isso. E aí eu digo que hoje nós estamos separados, mas continuamos juntos, né, aqui na sala de aula. Então, é importante para o professor, quando a gente faz perguntas, a gente quer respostas. Então, não se inibam, respondam no chat, abra o microfone, abra a câmera quando for possível também, porque a gente também sente só, a gente fica falando aqui, falando, e se vocês não participarem, a gente fica se sentindo só. É um incentivo para o professor a participação do aluno, então não se inibam a respeito disso. Então, só para a gente compreender um pouquinho, né, que cada geração vivenciou uma realidade diferente. Os baby boomers, que foram após a Segunda Guerra Mundial, a geração X, que era aquela geração que acompanhava tudo pela TV, né? Depois a geração Y, que já veio utilizando o computador, a geração Z, que provavelmente é a geração da maioria de vocês, né? Que é a geração que
que já nasce mexendo nos celulares, nos smartphones, e a partir de 2010 já é considerada a geração alfa, que é aquela geração que desde cedo já está produzindo conhecimento, já está produzindo novas informações. Então a gente vê que são realidades bem diferentes. Como eu falei, se fosse antigamente, nós não teríamos toda essa tecnologia para estar trazendo essas aulas dessa forma para vocês. E um detalhe, né? As crises aceleram o progresso. Então, como a pandemia do coronavírus foi uma coisa muito grande, com muitas mortes, muitos casos, então acelerou o processo de vacina, acelerou o processo de alguns tratamentos, e por isso hoje nós temos várias vacinas disponíveis e nós também esperamos que todos sejam vacinados, né? Para a gente poder tentar uma normalidade depois disso. Muitas pessoas falam assim, depois que as pessoas forem vacinadas, a gente vai voltar ao normal. Na verdade, não existe um normal agora. Existe uma tentativa de voltar à normalidade, que seria com as aulas presenciais, com os encontros voltando a serem presenciais, né? E aí é o que eu falei, né? Os encontros presenciais, nós esperamos voltar, né? Para esse tipo de encontro, para como era antigamente, antes da pandemia, né? A gente na sala de aula, os alunos interagindo diretamente ali conosco. Então, pessoal, essa daí foi uma pequena reflexão que eu e o professor Edson fizemos, para a gente entender, né, toda a situação. Eu sei que é difícil, né? É difícil a gente tá entendendo, né, o outro lado, né, o lado principalmente nosso dos professores, assim como nós sempre tentamos entender o lado de vocês, alunos. Então, sempre que possível, participe das aulas, não fiquem com dúvidas, certo? Na verdade, todos têm dúvidas, certo? Todos nós temos dúvidas. Então, participem, perguntem, tirem suas dúvidas, ajudem os colegas também, isso daí é muito importante. Eu acho que a colaboração entre vocês é um pacto que é muito importante também, principalmente para vocês que estão começando agora aqui no IF. Então, fica aí essa reflexão para vocês e fiquem à vontade para vocês se expressarem aqui. E lembrando sempre que o IF prega sempre aquele respeito, né? Respeite ao próximo para você também ser respeitado, e isso é o que nós pregamos. O nosso chat de conversa de aula, ele é livre, mas sempre tratem os outros colegas com o máximo de respeito para isso. Certo, pessoal? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar aí para vocês, e para a gente falar um pouquinho agora da nossa disciplina. Professor, eu caí da aula aqui. Mas não se machucou, não, né? Ah, não. Não, sem problema. Caiu, volta. Caiu, volta. Deu um mau contato aqui no computador, sabe, da Uhum. tomada e caiu aqui a conexão do energia. Não, sem problema. O importante é não se machucar. Brincadeira à parte, acontece, tá? Isso pode acontecer comigo também e com o professor Igor, tá? A internet anda muito sobrecarregada ultimamente, então
Pode ser que a gente caia, aí vamos dizer assim, não que a gente seja mais importante que vocês, mas é como a gente iniciou a live, de repente, se vocês verem que a gente some, né? Não fique, não entre, não é para sair fora que a aula foi cancelada, tá bom? Espera que a gente já tenta voltar. Não é aula livre, a gente volta rapidinho, que às vezes acontece também. A internet ultimamente anda. Eu tô sempre com o celular aqui de backup, já tô com ele aqui, porque mais fácil dar um clique e entrar na aula. Bom, deixa eu aproveitar. Você, é a primeira vez que a gente está conhecendo eles, né, Igor? Sim, a gente teve um primeiro contato no acolhimento, né? Mas eu nem lembro se a gente chegou a se apresentar, eu acho que não, porque foi bem longo, né? Um dia bem longo para eles, eu acho que a gente acabou nem se apresentando. Ah, tá certo. Não, tudo bem. Ó, a gente vai se conhecendo devagar aí no processo. Isso que o professor aí, isso que o professor Igor estava falando aí dessas aulas, né? É uma pena a gente estar se conhecendo dessa forma, né? Mas, infelizmente, aí esse processo, aquilo que era ficção parece que virou uma realidade, né? E acho que ficou bem claro, para mim, pelo menos ficou bem claro, a gente tem muitos problemas aqui nesse país, mas eu acho que ficou bem claro, né, que a gente vive num mundo globalizado, né? Às vezes eu brincava com os alunos, né? O adolescente está ouvindo um tipo de música aqui, é a mesma música que o cara está ouvindo lá em Berlim, Londres, está ouvindo lá em Tóquio, Japão. Então as coisas acontecem muito rápido agora, né? Eu lembro que quando era moleque, era jovem, né? Isso não faz muito tempo, foi semana passada. A gente ficava esperando as antigas locadoras de vídeo, de VHS, para a gente ficar. A gente ouvia aquele comercial na TV, vai ser lançado um filme assim, assado, tarará, né? E aí a gente ouvia, né, lia às vezes em algum lugar que foi lançado nos Estados Unidos, na Europa, já fazia 3 meses, e o negócio demorava para chegar aqui, né? E isso era verdade, a gente ficava esperando, né? Hoje não. Hoje, né, há um bom tempo atrás, quando a gente podia ir no cinema, por exemplo, como o Igor falou, existiam lançamentos simultâneos, né? Isso é muito doido. O cara lançava na Europa e nos Estados Unidos ao mesmo tempo, né? E era incrível isso. E para você ver a velocidade como que as coisas estão atualmente. E aí, esse vírus, quando ele surgiu, né, independente da localização, o fato é que podia ter acontecido em qualquer lugar, mas a velocidade com que isso se espalhou, né? Eu lembro que aqui no Brasil o primeiro caso foi em São Roque, que é perto aqui de Sorocaba, onde eu moro. O Igor está um pouco mais longe, né, Igor? O Igor está onde mesmo, Igor? Fala para nós aí. Eu estou aqui no Triângulo Mineiro, em Piutaba. O Igor, inclusive, com essa pandemia, nem conseguiu vir aqui para Itapetininga, né? Eu fui em Itapetininga uma vez para assinar o contrato. Então, foi só para assinar o contrato, mas enfim, Por depois enquanto, voltou. né? Por enquanto. Vamos torcer para que resolva logo, para que a gente possa conhecer o Igor pessoalmente. O Igor, tem o Eduardo, tem o Everton também, né? Se não me falha a memória. Mas enfim, surgiu aqui em São Roque, se não me engano, o primeiro caso, né? E aí, mas perceba que a velocidade de transmissão, né? A velocidade de contaminação disso. A gente vive num mundo global e agora a gente está nessa situação, né? E a gente percebe que pegou todos os países, né? Sejam ricos ou pobres, né? Pegou todo mundo. Eu estava, inclusive, ontem assistindo a CNN, eu estava vendo que a União Europeia está cobrando da AstraZeneca, né? Que a AstraZeneca vendeu 90 milhões de doses da vacina e só entregou 10 milhões até agora. Então, veja, nós estamos falando da União Europeia, gente que tem grana. Não estou defendendo também o governo nosso, estou falando que a gente tem uma história, né? Todo mundo tem os seus problemas. E esse problema é vivido por todo mundo. E aí eu estava assistindo
Eu não sei se vocês têm acesso, eu estava assistindo um documentário na Netflix, Guerras do Brasil, né? Um dia de madrugada que eu perdi o sono, e aí ele fala muito dessa guerra, né? Dessa guerra que não é uma guerra travada com armas, é uma guerra do dia a dia, é a guerra contra a pobreza, a guerra contra a o, distância, o abismo social que a nossa própria sociedade vive, né? E a gente percebe que existe agora uma guerra pela compra da vacina, né? Existe uma guerra para quem vai comprar a vacina. Então, todo mundo comprou, alguns demoraram para comprar, e a gente percebe que esse problema a gente está nesse processo aqui de distanciamento, né? E a gente acaba ficando uma situação complexa, né? Porque as aulas não são mais a mesma. Eu vi que o pessoal colocou aqui, né? Que está com saudade das aulas presencial. A Júlia, né? Colocou. Aí aqui as minhas aulas pararam em dia 15. A Rúbia, né? Exatamente. Para você ter ideia, Rúbia, eu estou em casa desde o dia 16 de março do ano passado. Tem hora que dá um sufoco, dá uma aflição, dá um negócio, porque você vai para um lado da casa, você vai para o outro lado da casa, e parece que a coisa não tem fim, é uma angústia, né? Mas é o que a gente tem agora, então a gente tem que colocar a cabeça no lugar, tem que ter calma, tranquilidade nesse processo. É difícil para todo mundo, né? O Igor comentou que ele teve que atualizar o computador dele. Eu também, aqui em casa, eu tenho 2 filhos, a gente teve que se arrumar. Eu tinha um computador um pouquinho mais velhinho, aí a gente deu um tapa no computador, deu uma ajeitada. A internet aqui, bem ou mal, aqui em Sorocaba a gente tem uma certa boa estrutura, tive que aumentar a velocidade, enfim. E tem que dividir o espaço. A minha esposa, ela é confeiteira, então volta e meia pode ser que aconteça barulho de batedeira aí. O bom é o cheiro, né? É bom se pudesse mandar o cheiro para vocês também. E aí tem o barulho, tem que dividir. Às vezes tem cachorro na rua. Aí tem meu filho que está fazendo aula do lado aqui, né? Tem meu outro filho que está no outro quarto fazendo aula, enfim. É uma parafernália. E aonde que eu estou fazendo aula? Eu não tenho um espaço, eu estou na mesa da cozinha. Então, na minha frente está a cozinha, do meu lado aqui tá a sala de estar, onde tem a TV, o sofá e tarará. Tem um computador aqui, onde está meu filho aqui fazendo aula e eu estou aqui. Então, a gente não tem espaço, eu mesmo não tenho espaço. Eu tenho um espaço aqui em cima na minha casa, aqui, um sobrado aí, mas não espalha para ninguém. Tá com minhas tralhas de pescaria, tem um monte de coisa, bagunça lá. Eu não quero nem mexer naquilo lá, entendeu? Mas, enfim, é difícil para todo mundo, né? Nem me diga, né? Mas, sei lá, fala um pouco aí agora, Igor. O que você estava preparando aí? É isso mesmo. Essa situação, né, da gente entrando, né, vocês estão entrando nas nossas casas, né? Quando a gente está aqui ligando para vocês, mostrando, estão entrando nas nossas casas. Então, aqui na minha casa, por exemplo, a minha mãe adora entrar no quarto quando ela parece assim, ela fica com aquele copo escutando atrás da porta. Aí na hora que eu começo a falar em aula, ela entra no quarto para perguntar alguma coisa. Então é bem comum assim, né? Tem toda essa situação, barulho, isso daí vai acontecer porque é normal, é o nosso dia a dia que nós não temos dentro da nossa casa um escritório fechado acusticamente para estar dando aula para vocês. Infelizmente, né? Seria a melhor situação possível, mas infelizmente nós não temos isso disponível. E aí vocês estão entrando na nossa casa, a gente está abrindo para vocês, então tem filho, tem cachorro, tem barulho externo. São variáveis que a gente não controla, que a gente simplesmente tem que conviver com elas. E assim, muita gente fala, vocês estão no conforto da casa de vocês, né? Mas isso também é difícil, né? É difícil a gente levantar, ir direto para o computador. Então, isso também se torna difícil para a gente se adaptar a isso. E nós entendemos que também para vocês, né? Para vocês tem uma dificuldade,
Então, assim, tem a dificuldade de usar o dispositivo. Às vezes vocês dividem o computador com muitas pessoas na casa, tem outras pessoas precisando assistir às aulas, não tem um ambiente assim para estar assistindo a aula, às vezes tem que ir para a sala, ou até mesmo no quarto não tem uma liberdade tão grande para estar assistindo a aula. Então, a gente sempre fala para vocês se adequarem da melhor forma possível para vocês, né? Então, se adequem da melhor forma possível. Não está dando para assistir a aula no horário da aula. A aula fica gravada, depois você vai lá e assiste. Perdi um pedaço da aula. Minha internet caiu durante a aula. Depois você volta lá na gravação, assiste aquele pedaço que você perdeu. Então, a gente está procurando sempre dar o melhor para vocês aqui, né? Das aulas gravadas, dos materiais que nós vamos disponibilizar, tudo isso, e vocês vão também se adaptando. Só que é muito importante vocês terem uma organização para isso, né? O ensino remoto, ele exige isso do aluno, né? Exige a organização para estudo, separar os horários que vai estudar, porque às vezes a gente acaba também acumulando, assim. Eu falo a gente porque eu mesmo, como professor, às vezes eu tenho 3, 4 aulas no mesmo dia e preparo no dia as aulas. Então, eu mesmo, às vezes, faço isso. Mas aí o planejamento e a organização é interessante para vocês também. Isso é muito importante mesmo. Não pode. Vamos lá. É assim mesmo, Rubem. Às vezes a gente está dividindo a mesa com o café, né? O café está do lado aqui, né? E você está aqui espremido, né? Difícil, não é fácil não. Acontece. É verdade. Está no horário fazendo aula, tem um parente almoçando do lado. Bom, pessoal, parte do processo. Vamos lá. Então já são 8h30. A gente vai falar um pouquinho aqui do que é a disciplina para vocês, de forma mais informal mesmo, falando o que nós vamos dar, e aí nas próximas aulas a gente vai organizando para vocês terem acesso ao plano de aulas, né? Porque o plano de aulas ainda não foi fechado, né? Foi dado prazo para a gente inicial até o dia 30 para fecharmos, até porque a gente ainda tinha algumas dúvidas a respeito da metodologia, agora já ficou mais claro isso para a gente. Bom, a nossa disciplina, né, de introdução à informática, como o nome mesmo já diz, é uma disciplina introdutória. Então, é uma disciplina inicial para vocês aprenderem a usar alguns programas, aprender alguns conceitos relacionados à informática de forma bem introdutória. Então, basicamente, o que vocês vão ter nessa disciplina? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do que é um computador, falar de hardware, falar de software, mas nós não vamos aprofundar. Afinal de contas, hardware, vocês têm uma disciplina específica para hardware, vocês têm disciplina também específica para software, que são as disciplinas de programação. Então, não se preocupem com isso, mas vocês vão estar aqui aprendendo também o básico disso. Outra coisa que vocês vão aprender é o acesso à internet. Eu acredito que para muitos de vocês é comum fazer acesso à internet, é comum fazer pesquisas, é comum utilizar o e-mail, mas para alguns não tem tanta intimidade assim. Então, o nosso objetivo é fazer um nivelamento, certo? Deixar todo mundo mais ou menos no mesmo nível para tá conseguindo acompanhar dessa forma a disciplina. E não só para isso, né? As pesquisas, o e-mail, isso faz parte do nosso dia a dia acadêmico e às vezes até profissional. Então, isso é muito importante também na disciplina. Depois disso, nós vamos falar sobre o pacote Office. Então, nós vamos estar falando
Word, Excel e PowerPoint. Essa parte da disciplina do pacote Office é a maior parte da nossa disciplina, certo? Então, se vocês forem ver lá no projeto pedagógico do curso, vocês vão ver que a base da disciplina é o pacote Office. E aí nós vamos ter mais ou menos, para as 3 ferramentas, mais 8 ou 9 aulas falando delas. Então, vocês vão aprender a mexer de uma forma também introdutória, né? Aprender a fazer o que essas ferramentas oferecem. Por exemplo, no Excel, vocês vão aprender a fazer tabelas, vão aprender a fazer gráficos e vão aprender tudo que é inerente a isso dentro do Excel. Bom, depois disso, nós temos alguns outros assuntos que são mais específicos. Por exemplo, vocês vão aprender a trabalhar com as plataformas do Google, que hoje é chamado de Google Workspace. Ele também oferece ferramentas similares ao pacote Office, como Docs, como planilhas. Enfim, ele tem também um ferramental bem parecido com o pacote Office. Além disso, ele tem o Google Forms, que é bem interessante para fazer pesquisas, certo? Formulários do Google, entre outras coisas que vocês vão estar aprendendo dentro desse espaço. Os outros componentes da disciplina é edição de imagens. Então, vocês vão aprender o básico também, né, de edição de imagens. A gente vai fazer aqui um software para mostrar para vocês. Vocês vão ter tarefas em cima disso também. De edição de imagem. É claro que vocês não vão sair daqui também sendo os reis do Photoshop, né? Mas pelo menos o básico vocês vão conseguir estar fazendo. Além de edição de imagem, vocês vão ver a parte de edição de vídeo, que claro, é similar à edição de imagem, mas também existem aplicativos diferentes. Todas essas aulas de edição de imagens e de vídeo, nós vamos procurar sempre estar trazendo 2 aplicativos. Um aplicativo que seja para Windows, para computadores desktop, e um aplicativo para celular. Por que isso? Porque a maioria dos alunos acompanha as aulas pelo celular. Então, a gente tenta trazer um aplicativo que está fazendo os exercícios no celular. Bom, em termos de atividades, a nossa disciplina tem várias atividades, certo? Até porque nós temos 4 bimestres aí pela frente. Então, nós vamos ter listas de exercícios, nós vamos ter seminários. Eu e o Flávio gostamos muito de ver a participação de vocês. Então, praticamente todo bimestre, ou de 2 em 2 bimestres, nós vamos ter um seminário para vocês estarem apresentando alguma coisa para vocês. Para a gente e para os outros alunos também. Então, é bem interessante essa forma de estar avaliando vocês. Então, pessoal, a gente vai trazer isso de forma mais formal para vocês nas próximas aulas, mas é basicamente esse o conteúdo. Se der tempo depois, se a gente conseguir terminar o conteúdo, a gente vai trazer algumas outras coisas que já está explorando, certo? Mas vocês também podem trazer a necessidade de vocês. Às vezes vocês estão necessitando de algum aplicativo que seja mais geral, e aí a gente pode dar um vislumbre daquilo, trazer um pouquinho para vocês daquilo. Mas, no geral, é isso. Como eu falei, é uma disciplina introdutória para vocês. Muita gente pode conhecer o que a gente está dando na disciplina, mas o intuito principalmente é de nivelar, certo? É de trazer quem não conhece para mais perto de quem já tem uma vivência em cima desses assuntos. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu fiz questão de incluir na disciplina é a gente explorar um pouquinho mais aquela ferramenta lá da biblioteca. Eu achei bem interessante. Eu particularmente não conhecia, né? Acredito que vocês já tiveram acolhimento com o pessoal da biblioteca. Eles já apresentaram um pouquinho da ferramenta para vocês, mas a gente vai trazer de novo aqui na aula para vocês estarem tendo mais contato com ela. Então, é uma ferramenta que é muito interessante, né? Inclusive, eu já marquei lá uns 50 livros para ler um dia, né? Tá lá os livros disponíveis, eu já marquei uns 50 como favoritos lá e realmente é bem legal. Bom, eu acho que é isso, né? Esse nosso primeiro contato já se prolongou aqui bastante, né? As nossas aulas não costumam se prolongar tanto, então
provavelmente a gente vai começar as aulas por volta de 7h30, né, Flávia? A gente combinou isso. Isso, acho que é melhor. 7h30, e aí as aulas vão ter mais ou menos a duração de 1 hora para ter um tempo depois para exercícios. A gente sempre complementa a aula com exercícios, então você já fica sabendo disso. É claro que a gente entende que vocês têm muitas disciplinas, então a gente alivia um pouco a carga de exercícios, certo? Mas sempre que possível vocês tentem acompanhar o máximo dos exercícios que nós vamos estar dando para vocês, que é importante para o aprendizado, né? É uma forma da gente estar avaliando esse aprendizado de vocês. Certo, pessoal? Flávio, se quiser comentar mais alguma coisa, à vontade. Oi, só para complementar, então, que essa aula está sendo gravada e assim que a gente encerrar aqui, a gente vai colocar lá no Moodle, tá? A gente vai subir essa videoaula lá no Moodle para depois ver, apesar que hoje não teve, hoje foi mais um bate-papo, né? Mas a gente vai colocar lá de toda forma e a gente vai seguir o padrão de todas as aulas, gravar e subir lá para você depois poder assistir em um segundo momento, tá bom? Eu acho que é só isso. Quanto a mim, é só, Igor. Então, só para complementar agora que você falou, no nosso plano de aula, nós temos algumas aulas que serão assíncronas, certo? Ou seja, que não serão ao vivo. Então, as aulas assíncronas, nós vamos sempre deixar um aviso para vocês de como é que vai ocorrer. Provavelmente, na maioria delas, não em todas, porque são, se eu não me engano, 7 aulas que serão assíncronas, nós vamos estar passando exercícios para vocês, ou então passando correção de algum exercício que a gente já passou na semana. Então, por exemplo, uma parte que é bem interessante, que tem muito exercício para vocês, é a parte de Excel. Então, tem muitos exercícios, a gente tem uma porção de exercícios aqui e também podemos criar mais uma porção de exercícios para vocês. E aí a gente pode deixar de exercício e na aula assíncrona tá disponibilizando o vídeo para vocês com a resolução, ou então está disponibilizando mais alguns exercícios também. Então, dessa forma que vai acontecer. Mas fiquem sempre atentos que a gente vai estar dando os avisos de quando vão ser as aulas assíncronas e como ela vai ocorrer, certo? Então, por exemplo, se na próxima sexta nós vamos ter nossa aula e no sábado for a aula assíncrona, nós vamos estar avisando durante a aula para vocês saberem que vai ter material lá para vocês estarem acessando. Então, fiquem sempre de olho. Nós usamos muito o Moodle, nós usamos bastante o Swap também. Sempre estamos enviando mensagens para vocês, inclusive nós enviamos dessa aula de hoje, né? Acredito que vocês receberam. Então, fiquem sempre atentos ao e-mail de vocês. É uma boa prática, principalmente no ensino remoto, vocês olharem bastante o e-mail de vocês, pelo menos 2 vezes por dia, estarem olhando o e-mail de vocês para novas informações. Pessoal, então é isso. Tenham todos um bom dia aí, né? E agora que vai começar o dia para muitas pessoas, então um bom dia para vocês e desde já um bom final de semana e até a próxima aula. Ok. Até a próxima. Tá, tchau, até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, professores. Tchau, até. Tchau. Colocar por lá de decora. Tchau, professor. Tchau, até mais. Obrigado.